Tá. Aí, tá passado. Começando com preocupações de mercado, hoje, qualquer cliente que eu vou visitar, eu tenho visitado muitos clientes, e até estava comentando aqui com o pessoal na mesa, muitos estão buscando inteligência artificial como base para escolher os seus fornecedores, para escolher as pessoas que vão contratar, para escolher qualquer passo que vai se dar hoje daqui para frente. Sem ter inteligência artificial, alguns clientes já estão falando, nem entra no primeiro corte de seleção de fornecedor. Só que depois que entra nesse corte, existem algumas preocupações. Eu devo licenciar ou comprar uma inteligência artificial? Eu devo integrar alguma pronta? Eu devo construir? Geralmente os clientes que têm tentado construir têm se desmotivado porque acabam não conseguindo atingir os objetivos de negócio. Quando vai para uma integração, precisa ter muita certeza com quem você está integrando a tua inteligência artificial, os seus dados, porque no fim das contas você pode estar compartilhando dados de uma forma arriscada. E licenciar ou comprar é muito delicado porque você não sabe também qual é o modelo, como é utilizado aquele modelo. E para isso eu vou trazer algumas dicas aqui de como vocês podem escolher as inteligências artificiais de vocês, seja SAP ou não SAP. Eu sou cientista de dados e acho que acabou a bateria do computador. Porque deu ali, né? Bateria acabando. Existe um ponto principal hoje na inteligência artificial que é a escolha do modelo por quê? Explicabilidade e transparência. Esse é um primeiro ponto. Há 10 anos atrás, a Apple lançou um cartão de crédito. Não sei se alguém lembra que a Apple lançou um cartão de crédito. E a Apple lançou o cartão de crédito e começou a distribuir para os seus colaboradores, para os seus fundadores mais próximos. E eis que o Steve Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, ele recebeu um cartão de crédito, ele e a esposa. A esposa dele tinha 10 vezes menos crédito do que ele. Por quê? O algoritmo de inteligência artificial, já naquela época, estava usando o quê? A base dos dados sem nenhuma calibração e acabou dando 10 vezes mais crédito para ele. E isso é um viés de gênero. Só que esse viés de gênero está nos dados. A gente precisa aprender a calibrar isso. Agora, imagina se você vai contratar um fornecedor de forma desavisada e ele traz isso hoje para você. Isso aconteceu há 10 anos atrás. O impacto foi mínimo na imagem da Apple, porque estava começando essa onda da inteligência artificial. Se isso acontece hoje em dia, você sofre um processo legal. E você é obrigado a trazer explicabilidade da sua decisão. Então, se você vai escolher um algoritmo e você não tem a possibilidade de trazer explicabilidade, já corta esse algoritmo da tua vida, não tenta contratar esse fornecedor. Você precisa dizer como foi tomada aquela decisão. Bias e alucinação. Recentemente, agora tem modelos, né? Toda semana tem um modelo novo. Toda semana sai uma característica nova. Esta semana, a Anthropic lançou o primeiro modelo híbrido, que tem a razão combinada com a execução. O primeiro modelo híbrido foi lançado essa semana no mundo. E semana que vem vai ter o primeiro do mundo de outra coisa, daqui a 2 meses vai ter o primeiro de outra coisa. Essa vai ser a nossa vida pelos próximos anos com inteligência artificial. E dentro desses testes, a gente escolheu um modelo para testar um programa de remessas. E dentro desse algoritmo, um dos mais baratinhos que tem no mercado, a gente queria ver se ele funcionava bem, e ele não tem as calibrações adequadas de temperatura de modelo. E ele escolheu, no caso da alucinação, eu vou falar para vocês como ele alucinou. Ele escolheu que o melhor dia da semana para enviar a mercadoria era 8ª-feira. Esse é o melhor exemplo de alucinação. Eu achei maravilhoso quando ele deu essa resposta, porque você nunca mais vai usar outro exemplo. 8ª-feira é o melhor modelo de alucinação, porque é isso, ele vai lá e alucina. Então, você não pode também contratar um modelo que vai alucinar, porque você vai tomar uma decisão para o negócio, ele alucina, fala que é 8ª-feira, você ferra o seu despacho de mercadorias. E por terceiro, a propriedade intelectual é uma terceira grande preocupação. O que eu criei? Se eu estou utilizando para criar um aplicativo, criar um artigo, criar um vídeo, e de quem é a propriedade intelectual desse documento? Um dos grandes temas que eu estudei ano passado foi proteção de dados, tirei uma certificação do IAP, IAPP. IAP vão achar que eu estou buscando árvores, não, né? Não é proteção ambiental, é de proteção de dados. E propriedade intelectual é uma zona cinza. Não se sabe como discutir. Como muitas áreas da inteligência artificial, não se sabe o que fazer, não se sabe como decidir.
Dentro dessas 3 preocupações, eu crio aqui um exemplo ótimo. Eu pedi para o Midjourney gerar uma imagem do Christian Geronasso. Fala aí, quem é Christian Geronasso? Já colocou muito cabelo, muito viés aqui, muito fora da realidade. Pedi para o Midjourney gerar uma imagem do Christian Geronasso que mora no Brasil. Mais viés ainda. E Christian Geronasso que mora no Brasil e trabalha para uma empresa alemã. Nenhuma dessas pessoas tem a ver comigo. Só que o problema, fazendo uma brincadeira, é uma coisa. Você tomando uma decisão do negócio é outra. Então, tomar essas decisões, levando esses itens em consideração, é super importante. A SAP, dentro da sua estratégia, tem 3 pilares para garantir que nenhum desses itens vão acontecer no dia a dia de negócios de vocês. Relevância, confiabilidade e responsabilidade. Até hoje não existiu vazamento de dados da SAP. A SAP, 70% das transações globais tocam no sistema SAP. Então, confiabilidade é o nosso mercado. Responsabilidade. O nosso comitê de ética revisa todos os algoritmos, tudo que a gente faz com inteligência artificial. A gente tem um comitê de ética de inteligência artificial garantindo que não vai acontecer um bias, que vocês não vão ativar uma inteligência artificial da SAP e vai impactar na imagem do negócio de vocês. E relevante, eu acho que é um dos pontos principais para mim. Hoje, saber qual é o resultado de ativar uma inteligência artificial é crítico. Porque os clientes falam, Christian, eu não quero mais ficar ativando aqui, fazendo P&D, tentando fazer, encontrar aqui aonde está o santo graal. Eu quero uma inteligência artificial que me traga resultados sobre o negócio. E é isso hoje o nosso principal ponto de vantagem no mercado. E é onde eu sou o líder na América Latina, em inteligência artificial embarcada. Esses 3 pilares estão divididos nessas 3 estratégias. Quando eu falo de inteligência artificial embarcada, é essa parte do meio aqui, Embedded AI Capabilities. Dentro de um site da SAP chamado Discovery Center, estão lá as mais de 60 capabilities que estão embarcadas, e hoje elas são ativáveis. Existem capacidades, por exemplo, deixa eu me lembrar de uma, Performance and Goals do SuccessFactors. Se eu ativar essa capacidade do Performance and Goals, ele vai ajudar os meus colaboradores a criar suas metas. E lá tem exatamente um benchmarking. Se você ativar essa inteligência artificial, você vai reduzir em 25% o tempo das pessoas de construir as suas metas, de utilizar essa atividade no ano. Então, você sabe exatamente qual é o retorno da ativação dessa inteligência artificial. E para isso, a gente tem várias inteligências artificiais para cada um dos modelos. Então, aqui já mato a parte do embedded. A Joule, a gente estava comentando aqui também sobre a Joule, como se fala, se é o Joule, a Joule, o Joule, é a Joule que chama, definido, batido martelo, e eu sei que imagino que devem ter engenheiros, matemáticos aí, que utilizaram a medida do Joule, né, que é a unidade de medida. Até fui procurar depois de novo, porque eu lembro que eu tinha visto isso em algum lugar e era o Joule mesmo, mas é a Joule. A Julie, eu uso o exemplo muito da minha filha. Minha filha tem 6 anos e meio. Quando ela tinha 3, ela pegou uma revista e tentou ampliar a imagem de uma revista com os dedinhos. Tá errado ela? Não tá. Deveria ser assim. A revista deveria poder ampliar a imagem, mas a tecnologia não deixa. A Julie é como a gente deveria sempre conversar com o nosso ERP. Olha a quantidade de transação que a gente passa. Inclusive, eu estava com um cliente hoje, eu achei sensacional a forma que ele está medindo a evolução da inteligência artificial na empresa dele. Um grande cliente do Brasil, ele está medindo pelo percentual de tempo que as pessoas passam nos sistemas. E eu fiquei super orgulhoso, porque ele falou que as pessoas passam 25% do tempo em sistemas SAP. Sabe quem que é o maior concorrente? O Excel. E sinceramente, né, gente, se desligar o Excel, desliga a luz. Cai o projetor aqui, o Excel nunca vai morrer. E 25% do tempo é investido, não gasto, em soluções SAP, 20 a 25%, e 20 a 25% em Excel com tratativa de dados. E a Joule vai matar boa parte desses 25%. Porque pensa, você vai navegando entre transações, vai pegando dados, vai jogando para um lado, jogando para o outro, e na Joule você consegue, eu vou mostrar um exemplo para vocês, numa mesma conversa, atingir objetivos de negócio. Beleza, Christian, mas a Joule não me atendeu, o Embedded não me atendeu, eu quero criar algo novo. Aí a SAP traz o Customized, que é onde vocês podem criar coisas novas, e eu vou dar alguns exemplos disso também para vocês. Estratégia hoje, então, ela evolui, ela estava antes até essa linha azul, e ela evolui para esses 2 roxos aqui, que são a Joule e os agentes.
Agentes é basicamente a palavra de ordem desse ano em todas as empresas de tecnologia. Também vou puxar esse tema um pouco mais para frente. Quero dar um exemplo para vocês do que é a vida com a inteligência artificial dentro da Julie. Pode parar de subir. Obrigado. Eu gosto de usar esse exemplo porque muda completamente a vida de um key user, a vida de um consultor, depois que ele está nessa vida normal, sem conhecer SAP, e depois que ele passa a conhecer o SAP ou vira um key user. Porque ele começa a observar outros tipos de possibilidade. E nesse caminho, a hora que a gente vê várias possibilidades, esse cara evolui e começa a fazer especificações funcionais. E eu brinco que esse cara vira o Batman porque ele começa a falar de vários termos que quase ninguém conhece. Começa a falar qual que é o seu código de imposto, qual que é o seu CFOP, e entra numa vibe completamente de negócios e vai evoluindo. E como que a gente consegue levar essas capacidades para qualquer pessoa? Até, por exemplo, o cara se tornar um Jedi e conseguir fazer códigos ABAP. Existe um grande ponto desse item aqui, de construir todas essas habilidades, porque essas pessoas acabam se achando a mosca branca de pata rosa. O cara que sabe programar em ABAP, o cara que sabe, e tem muitos key users que fazem isso, que sabe programar em ABAP, sabe fazer especificação funcional, configurar o SAP, ele se acha a mosca branca de pata rosa e o inseticida para esse cara é a inteligência artificial. Por quê? Vamos pegar esse key user, esse super usuário que gera um mega relatório que só ele sabe. E eu já fui essa pessoa, tá? Eu fui o cara que sabia configurar tudo, sabia fazer tudo e sabia chegar com a informação na mesa do diretor. Quebrei a perna. Porque agora, com as capacidades de inteligência artificial, olha que interessante o que a Julie consegue fazer. Vamos lá. Acho que tá no PowerPoint. Deixa eu dar o play aqui. Por algum motivo, ele... tem que pedir para a Júlia aqui. Aí, agora foi. Olha que legal. Eu estou pedindo aqui, tem uma reunião à tarde com o board da empresa. Aqui eu estou pedindo, essa é uma funcionalidade chamada Just Task. Eu estou pedindo para gerar um relatório comparando 2023 com 2024, usando P&L, balanço e fluxo de caixa. Ele já gera a história. Bom, RI, gente, vai morrer. Aquelas empresas que fazem RI, já era. Aqui você pede para ele resumir os comentários dessa análise, e aí eu quero comparar. Pô, se eu tivesse um custo 2% menor na minha matéria-prima, qual que seria o impacto? Eu consigo simular esses custos. Então, aqui já mata o cara que é a mosca branca de pata rosa, que trabalha especificamente com dados. E daí a gente vai para a parte de configuração. A gente estava falando de varejo aqui, né? Varejo, retail. Retail tem o quê? Pricing complexa. Quanto tempo demora para vocês alterarem uma pricing? Adicionar uma condição na pricing. Uns 2 dias, adicionar uma condição, pedir, programar. Olha esse exemplo que legal. É assim que vai funcionar o futuro com a Julie, com a inteligência artificial. Preciso criar uma condição no S4HANA. Aqui, se eu pedir para o GPT, porque muitos falam para mim, Christian, o GPT faz isso, o GPT me diz o que eu preciso fazer. O GPT vai me dar um monte de orientações. Com a Julie, essa vai ser a realidade. Eu pergunto para a Julie como que eu faço para configurar uma condição de pricing dentro do S4HANA. Ela vai me dar os passos para configuração, eu posso clicar e ir entrando nas telas para configurar. Mas digamos que eu tenha uma condição de pricing que dependa da temperatura do ambiente que eu estou. Cada 2 graus que mude, 10% de desconto vai ser atribuído naquela pricing. Ele vai me dizer exatamente aonde eu posso customizar essa lógica. Eu vou clicar ali no botãozinho de customização. Ele vai me direcionar para a tela que geralmente só o desenvolvedor, só o consultor teria acesso. E aqui eu vou falar para ele, beleza, agora eu não sei absolutamente nada o que fazer, porque eu não sou desenvolvedor, isso aqui eu vou passar para... Preciso de 3 pessoas para fazer esse processo, o key user, o funcional e o ABAP. Aqui eu peço para ela gerar a condição com base no tempo.
Olha lá, estou pedindo aqui para gerar o desconto com base na temperatura. Vai me gerar o código, eu vou copiar o código, colar ali e já vou testar. Então, essa é a profundidade da mudança. Sim, desenvolvedores vão ter os seus dias contados, os consultores funcionais vão ter os seus dias contados, e aqueles que se acham as moscas brancas de pata rosa vão acabar tendo que aprender a trabalhar com inteligência artificial ou vão sucumbir. Aqui a gente matou o trabalho de 3 pessoas, que é o key user, o funcional e o ABAP. QA também, boa. QA também. Mas esse matou, o cara vai ter que se reinventar. Quem não se reinventar, quem não aprender a trabalhar dessa forma aqui, vai acabar ficando para trás. E é interessante mostrar isso porque é assim que a SAP vai funcionar. Daí eu quero criar um aplicativo. O usuário hoje consegue criar um aplicativo escrevendo. Aqui eu estou escrevendo o aplicativo que eu quero. A hora que eu mando para o modelo de linguagem, o LLM, ele vai criar exatamente a aplicação que eu acabei de escrever. Essa aqui é uma aplicação que foi criada a partir daquele texto, que eu posso conectar com esse Fiori com qualquer uma das aplicações SAP. Então essa é a profundidade da mudança. A gente está muito longe de ter essa realidade aqui dos robôs andando, mas a gente vai ter muitos processos de negócio automatizados. São mais de 1.000 funcionalidades disponíveis hoje, da Joule, e a Joule já está disponível em dispositivos móveis. Eu falei para vocês que eu ia dar um exemplo de essa movimentação nas conversas. Olha que interessante esse exemplo aqui. Dentro do meu celular, eu vou perguntar se as pessoas que estão abaixo do meu time já entregaram as suas metas. Todo ano a gente tem que ficar cobrando, tem que entregar. Na SAP a gente tem super deadlines lá para conseguir entregar todo mundo as metas até uma certa data. Aqui eu consigo perguntar na equipe da Maia e consigo perguntar na minha equipe inteira se todas as pessoas entregaram as suas metas. Vai me dizer ali que eu tenho 5 pessoas que faltam entregar, mas eu lembrei que eu tenho uma ordem de um iPhone que eu pedi para comprar. E eu vou perguntar aqui na mesma conversa, eu estou interagindo com a área de RH e estou interagindo com a área de compras. Pelo menos 10 transações aqui. Pelo menos 10 transações. Pelo menos 20 minutos aqui entre você pegar, sair, voltar, entrar, trocar de aplicação, que você mata em uma conversa. Então esse é um exemplo muito legal. A Joule está 100% integrada com o Copilot. Isso é uma ótima notícia, porque um cliente esses dias, faz umas 2 semanas, mandou para o Cássio Cristianini, que é o nosso head de vendas de IA na América Latina, um print dele pedindo e tendo as suas férias aprovadas pelo Teams. Algo muito interessante, existe uma função que se chama Document Grounding, que você consegue conectar um SharePoint. Digamos que você tem um SharePoint com várias políticas de TI, contratos, enfim. Você pode pegar, conectar direto com o Teams e com a Joule para fazer um repositório de pesquisa. Em vez de eu ir lá pesquisar o que tem lá dentro, eu vou conversar com esses documentos. Então eu posso já ativar inteligências artificiais conectadas com o Copilot, com funções da Microsoft, com o SharePoint. E esse cara aqui, vocês viram que eu adoro referências, né? Eu gosto de trazer referências do Lego. Esse cara aqui que escolheu tomar a pílula vermelha, tá lá brigando com os agentes, né? Não vamos fazer isso que o Neil fez aqui, porque não vai adiantar muito, gente. A gente não vai conseguir brigar com os agentes. Esses agentes, eles vão tomar conta e esse ano é o ano que os agentes vão dominar o mercado. A SAP tem uma estratégia de agentes extremamente forte, aonde tudo que vocês não conseguiram fazer com a IA embarcada, com a IA customizada, ela se conecta com os agentes, vocês vão conseguir automatizar. Hoje mesmo eu fiz um teste, estava comentando aqui na mesa, onde eu conectei um banco de dados HANA com um agente e ele me respondia tudo do banco de dados. Sabe quando vocês são... talvez alguns entendam, talvez alguns não, mas tem uma transação, uma tabela da SAP que, se não me engano, se chama FB16, FBL16, alguma coisa assim. FBL16N. É o caos. Porque é uma tabela gigante, você vai trabalhar com os dados financeiros, enfim. Eu perguntei quantos registros tem, qual o tamanho. Me trouxe super rápido. Porque o agente já está conectado com as tabelas, já está fazendo todas essas interações. Então, os agentes, tem um futurista de inteligência artificial que fala que até o final do ano vai existir uma posição que é o controlador de voo de agentes. É o cara que vai estar com um monitor na tela, gerenciando todas as interações entre os agentes e como eles estão se relacionando. Aqui tem um exemplo simples, que toda empresa tem.
Toda empresa tem uma caixa de e-mail que ele recebe algum processo que ele precisa gerenciar. Toda empresa tem alguém que está trabalhando com envio de fatura, segunda via de fatura, alguma coisa que saiu do fluxo e precisa ter uma interação manual. E toda empresa tem alguém para abrir um ticket de suporte. Os agentes eles vão interagir entre si. Das etapas dos agentes da SAP é essa: consuma o serviço de outro agente. Então, é possível criar os agentes de forma individual e trabalhar com eles de forma conjunta. Eles mesmos vão se consumir para conseguir entregar os resultados. Então, é algo super revolucionário. E quando eu falo que é algo super revolucionário, sempre alguém me fala, mas isso é um RPA. RPA todo mundo faz há muito tempo. Tem muito do RPA. Você pode fazer um RPA virar um agente, mas o agente ele tem o propósito de cumprir aquela missão. Ele vai decidir qual que é a prioridade, ele vai entender como trabalhar com as ações, quem ativar. Então, se não tiver inteligência artificial, não vai ser um agente. Então, se você tem um RPA que consome inteligência artificial, você pode chamar um RPA de agente, para acabar as dúvidas. Beleza, falamos quase de todos os itens, deixei para o final a IA personalizada, que é aquela que a gente cria, aquela que a gente customiza. O BTP, a SAP adora 3 letras, eu acho que tem um botão de random lá na SAP que alguém chuta e muda os nomes de vez em quando. E o BTP é uma solução que ela já está há muito tempo no mercado. Ela evoluiu, ela começou como HCP, foi para SCP e se tornou BTP já, se não me engano, faz 5 anos que esse é o nome de solução. Mas não se engane, não é algo novo. É algo que está no mercado há muito tempo e ele é uma plataforma, é o Business Technology Platform, que é uma plataforma de serviços que consolida todos os serviços técnicos da SAP para negócio estão dentro do BTP. E por que é o caminho para a gente inovar e trazer inteligência artificial de uma forma mais simples? Quantos modelos existem hoje de modelos fundacionais? São uns 40, 50 que são os modelos mais conhecidos. Para eu conseguir gerenciar essa quantidade de modelos, se eu tiver que contratar um por um ou tiver que alterar, é o caos. E eu, como cientista de dados, é o caos mesmo, porque você vai usar o GPT 3.5, que é baixo custo para fazer alguma coisa, você desenvolve de uma forma. Você vai usar o Gemini da Google, que trabalha muito bem com vídeo, você precisa criar uma outra interface. E assim vai. A SAP com o Generative AI Hub, que está dentro das ofertas do BTP, permite vocês contratarem esses modelos fundacionais através da SAP. Então, você contrata a SAP contrata por você esses modelos e você gerencia todos eles no Generative AI Hub. Tá, mas o que o BTP tem a ver com isso? Por exemplo, dentro essa aqui é a carinha do Generative AI Hub. Por exemplo, um dos serviços que a gente tem lá é o Data Masking. Vocês vão compartilhar os dados de vocês ao bel prazer de qualquer modelo fundacional. O DeepSeek. DeepSeek é um modelo que foi construído da forma mais barata possível hoje. Eu quero trocar para o DeepSeek. Putz, mas eu vou compartilhar meus dados agora com ele? Não vou. Eu vou usar o BTP para adicionar uma das funcionalidades, aqui eu estou falando de uma, a gente pode passar por várias em outros momentos, o Data Masking, que é super relevante. Eu vou mascarar os meus dados antes de enviar para o LLM, garantindo a segurança dos meus dados, garantindo a proteção dos dados da minha empresa e dos meus clientes. Dessa forma, a gente garante que uma camada de tecnologia vai interagir de forma segura com os seus dados. Fora esses pontos, a gente, dentro do Discovery Center, existem todos os processos de negócio, Hire to Retire, External Workforce, Source to Pay. Todos esses itens estão disponíveis para vocês entenderem como vocês podem consumir no dia a dia dos negócios e como isso vai trazer resultado, como a inteligência artificial vai trazer resultado no dia a dia. Esses fluxos vocês podem consultar lá no Discovery Center. E eu diria que aqui o pulo do gato de toda essa construção são 3 grandes habilidades indispensáveis nesse mundo da inteligência artificial. Essas 3 habilidades são low code e no code. Vocês viram ali aquela interação, a configuração, enfim. Eu criei essa aplicação em um dia para um cliente onde ele precisava consultar, fazer uma leitura com ACR de uma medição de um odômetro. Hidrômetro. É hidrômetro mesmo? Tô com outro nome na cabeça. Ele precisava fazer essa leitura, a gente fez essa POC com ele, usando as capacidades de low code e no code. O usuário ele precisa criar suas próprias aplicações, ele precisa ter essa liberdade. Então isso é uma habilidade indispensável para o futuro da inteligência artificial.
A outra mentalidade, AI first. Se a gente não está utilizando inteligência artificial hoje no dia a dia, como que a gente vai cobrar que os outros utilizem e que os fornecedores tragam essa inteligência artificial? Então, utilizem a inteligência artificial pelo menos 3 vezes por dia. Se vocês não estão utilizando 3 vezes por dia, vocês estão fazendo errado. E eu recebi esse feedback e comecei a usar. Esses dias eu cheguei no nível que eu tirei foto da minha geladeira, mandei para a IA e falei para ela fazer o cardápio do dia. E foi muito legal. Acertou. Já fez? É muito legal, né? É sensacional. E terceiro, aprendam Python. Isso é extremamente fora do eixo. E muita gente fala, Christian, você tá maluco? Que você acha que eu vou aprender Python? Vai tomar banho. Sou executivo aqui. O presidente do Google trabalha com Python. Ah, mas é o presidente do Google, uma empresa de tecnologia. Hoje eu dei uma masterclass para uma equipe à tarde e eu provei para eles, eu vou começar a trazer isso nas minhas apresentações. Uma atividade no Excel que eu propus de fazer o cruzamento de 3 planilhas demoraria pelo menos 3 horas. Eu pedi para o ChatGPT gerar um código no Python e joguei no Google Colab para ele pegar e combinar as 3 planilhas e me dar um heatmap das informações que era a informação que eu precisava. 15 minutos no máximo. Da hora que eu pensei em fazer isso até a hora que eu terminei. E eu fiz junto com o pessoal na Masterclass. Então, Python é a minha dica de ouro. E aqui fica, encerro aqui a minha apresentação. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou deixar o Discovery Center aqui, essa imagem, para vocês acessarem e terem acesso a todo esse conteúdo, todas essas features. As calculadoras que levam também ao retorno do investimento da IA estão aqui nesse site. Dúvidas? Não? Então, obrigado, Prime, pelo convite. Na área de finanças, conciliação financeira. Conciliação financeira com Cash Application é possível hoje, consumindo os serviços de IA, você entender e fazer as conciliações usando Cash Application. Esse é um dos casos para finanças. E para finanças, os casos de analytics são os grandes ganhadores, porque você criar um KPI perguntando com texto é um nível de potência analítica gigantesco. Beleza? Pode falar. Os dashboards. Olha, eu sou bem analytics. Eu acho que esses próximos 2 anos a gente basicamente extingue o consultor que constrói os dashboards. Porque, e esse assim, eu sou SAP, estou com o crachá SAP, enfim, mas esse é um movimento de mercado. O mercado já não tem mais tempo para ficar construindo dashboards, ficar desenvolvendo dashboards. Essas capacidades do Just Task que a gente levou para o planning, eu estava vendo hoje no SAC Planning. Você com 5, 6 conversas com a capacidade analítica da Julie, você consegue montar um dashboard que você vai atender qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de necessidade de qualquer tipo de CEO. Então, eu vejo que, aí é a minha previsão, eu vejo que a capacidade analítica ela vai reduzir aqueles dashboards estanque, que estão parados, e vai aumentar a dependência da pessoa perguntar o que ela quer saber. Então, um exemplo que a gente fez hoje. Júlia, eu quero. Christian, já estou virando IA. Não, Júlia, você me diga aqui qual foi a maior margem dos produtos que eu tive nos últimos 3 meses. Ah, beleza, isso não é nada difícil. Beleza, agora me diga quais foram os parceiros que me forneceram a matéria-prima desses itens que tiveram a menor margem, para eu conseguir analisar. Então, o drill down, ele chega numa capacidade que vai depender da pessoa que está sabendo perguntar. Entendeu? Acho que é por aí. Não, tem vários indícios, mas hoje em dia, como não tem muita base de dados, não tem como saber. Mas com certeza 20, 25% é o mínimo de performance que se ganha. Uma dúvida lá? Sim.
Hoje a gente já tem alguns programas de migração, entre eles, o Customer Evolution, é um programa interno da SAP que ajuda os clientes a fazer a migração, mas a principal plataforma que suporta, eu acredito que seja o Signavio e o LeanIX, e que estão de frente com o processo de migração. E a Prime Control também tem várias aplicações que podem ajudar no processo de identificação. Eu acho que é, nessas automações, a Prime é a melhor foco para dizer para vocês o seguinte: eu vou fazer a migração, vou entender gargalos, enfim. Não vejo que a automação desse tipo de migração vai chegar num nível que vá automatizar de forma genérica. Porque cada cliente é um cliente, cada cliente tem um objetivo. Não vejo que a gente está nesse nível ainda. Uhum, uhum. Vocês usam SAP já hoje? Então, são essas ferramentas. São essas ferramentas porque você pluga no SAP. Uhum. Então, é porque justamente o propósito do Signavio e da LeanIX é justamente esse. Então, você buscar outras coisas é como se você estivesse seguindo um caminho adicional muito maior para atingir o mesmo objetivo. Porque o objetivo dessas ferramentas é justamente conectar e te dizer os gargalos. Mas eu entendo o fundo da sua pergunta, porque um cliente me perguntou essa semana se teria como, através do Soulman, me dizer como eu tenho os gargalos de processo. Mesma coisa. Hoje a gente não tem nada, inclusive a gente consultou com o time global se tem algo no roadmap de puxar do Soulman e já identificar esses gargalos, mas acho que bate ali numa questão de que já tem ferramentas para fazer isso. Mas se eu souber em algum momento alguma informação diferente, eu trago para vocês. Uhum, uhum. Então, por isso que eu comentei que a Prime Control realmente vai ser um dos grandes para fazer esse trabalho. Mais algum ponto de A? Uhum, uhum. Uhum. Tá. Ainda é um trabalho de consultoria, porque você já existem ferramentas de mercado que conectam e te dizem quais inclusive o processo da SAP de atualização de solução diz para você quais que você tem que podem já estar em roadmap. Mas não vai ter hoje uma solução que vai conectar no seu core e te dizer o seguinte, cara, esse Z aqui faz um aplicativo em BTP que vai te dar menos custo de modificação no futuro. Inclusive, se quiser abrir uma startup, a gente pode falar. Vamos fazer. Assim, além disso, boa, vamos junto, já temos três. Ó, uma das coisas que é importante é ter a mentalidade de produto, que hoje não tem muito nos clientes. Hoje é desenvolvido o Z para resolver o problema do usuário.
O problema é que o usuário, a gente não tem que resolver o problema do usuário, a gente tem que resolver o problema da empresa. O problema da empresa não se resolve com Z, se resolve com aplicativo. Então, requisito é aplicativo. Então, a tendência é que, em vez de se criar cada vez mais Zs, crie-se cada vez mais aplicativos para você ter um roadmap. Ah, peraí, eu preciso de um aplicativo, de um Z para configurar a minha pricing. Porque eu tenho uma pricing que vai variar, sei lá, de XYZ. Digamos que aquele Z que eu acabei de criar aqui seja um Z que tenha sido criado no core e tenha sujado o core. Aquilo deveria ser um aplicativo com funcionalidades de alteração, de configuração, que poderia ser no BTP mesmo. Não deveria estar dentro do core. E isso a gente errou já há muitos anos. Quem aqui não fez nunca uma alteração dessa? Mas essa mudança de mindset precisa acontecer. Exato. Não tinha. E daí qual é o problema? O problema é que quando você faz um Z lá, a hora que você troca. E sim, podia ser qualquer solução. Se você trocar, você tem que pensar que essa customização vai continuar existindo, porque é uma regra do negócio, não é uma regra da SAP. Exato. Isso aí. Muito bem. Legal, obrigado, gente. Valeu. Ó, fiquei dentro do quadrado verde, hein? Pois é. Obrigado, Cristo, mais uma vez. Muita coisa boa, né? A gente da Prime tem uma alegria muito grande de poder ser parceiro da SAP e de outras empresas, como o próprio Christian acabou mencionando ali, ainda que de forma só no slide, né? Como Databricks, como a própria Microsoft. E pode até colocar a minha apresentação, prometo ser bem rápido, até porque daqui a pouco vai servir a janta. Mas a nossa principal missão como Prime, nós que nascemos como uma empresa de care, eu já não sou tão disciplinado de ficar dentro do quadrado verde aqui, ó. Mas nós nascemos como uma empresa de care. E faz parte do nosso DNA, do founder da empresa, do Everton, essa excelência, essa busca pela excelência, por ser incansável em querer algo novo e melhor para a empresa e para os clientes. E nos últimos meses a gente tem conversado muito, né, o que vem, o que vai ser o futuro da Prime, de tudo isso que está acontecendo. E nós colocamos como uma missão nossa ser um grande impulsionador, né, para os nossos clientes. A gente quer levar eficiência e tecnologia para os nossos clientes. Nós queremos usar tudo que existe de melhor no mercado para alavancar a eficiência dos nossos clientes. E a qualidade, obviamente, está ali dentro. Então, quando a gente vira um parceiro da SAP com as nossas soluções, a gente está buscando essa qualidade, essa eficiência. Quando a gente é parceiro de uma Microsoft, também, uma Databricks, o Amadeus, enfim, nós buscamos o tempo inteiro. Hoje nós estávamos em reunião com o Everton e um conselheiro, e a gente falando o que nós vamos buscar lá fora de novidade para trazer para os nossos clientes. E dentro disso, hoje nós nos consideramos muito mais como uma boutique de eficiência digital. Até mais do que uma empresa de QA ou de teste. Não que isso seja pouco ou pequeno, porque é a nossa origem. E com isso a gente pretende organizar, otimizar e automatizar os processos dos nossos clientes, cuidando da estratégia de qualidade. É muito mais amplo. Não é só fazer o teste lá do software. A gente quer cuidar da estratégia de qualidade do cliente, usando sempre dados, IA e machine learning, né? E monitorando essas aplicações até chegar na ponta dos nossos clientes. Então, hoje, o nosso posicionamento e a nossa busca é isso. Quando a gente traz o Geronasso para falar de IA, né, nós somos um parceiro de IA. Devem existir outros, com certeza. Mas hoje nós nos posicionamos assim. Em março, já até adiantando, né, spoiler, possivelmente nós vamos fazer um evento sobre Databricks e com também a pessoa responsável por dados da SAP. Então, em breve, vocês vão receber também o convite. Exatamente para trazer para vocês essas inovações. E aí, a gente, um bom papo, network, a gente, como executivo, sabe o quanto é importante essa troca de experiência, né? E com isso, né, a gente tem sido referência, né, tanto como quadrante por 4 anos seguidos no ISG, Great Place to Work,
né? Nos orgulha muito e queremos ter outras referências boas. E que nos orgulha muito ter essa gama de clientes em vários segmentos, como em varejo, na indústria, segmento de finanças e seguros, telecom, energia, tecnologia e serviços. Então, o fato da gente ter clientes com mais de 10 anos, um NPS perto de 80%, ter parceiros, ser reconhecido, isso nos orgulha muito. E, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Sem querer me alongar demais, eu queria convidar o Vitor, que é o nosso diretor da BU SAP Service, e ele vai estar falando um pouquinho com vocês. Tá bom? Boa noite a todos. Alguns de vocês eu já conheço, outros não, então prazer. Como o Márcio falou, a gente tem muito orgulho dessa carteira. Sem me alongar muito também, a Prime hoje ela trabalha com 3 unidades de negócio, né? Então a gente tem a unidade de negócio de SAP, pela qual sou responsável, onde a gente começou ali há 3 anos com a parte de qualidade, e isso vem crescendo exponencialmente. E a gente começou a estreitar muita parceria com a SAP, então a gente começou a avançar dentro do ecossistema SAP. Então, hoje, quando a gente entra num projeto, a gente não faz só qualidade. Então, a gente apoia o cliente em todo o fluxo do projeto, end-to-end. Então, muitas vezes o cliente chega com uma necessidade totalmente fora do padrão, eu preciso garantir que durante meu cutover, eu vou ter um downtime aqui, eu preciso manter minha produção rodando. A gente já criou um sistema em Power Apps e Power Automate replicando o ECC. Então, o cliente trabalhou durante 7 dias numa solução desenvolvida pela gente e ele não parou a produção dele, não teve impacto. Quando terminou, no último dia do cutover, a gente fez a carga via automação, subiu. 0 impacto. A gente já fez com a carinha do ECC, foi um pedido dele, quero com a carinha do ECC, que o meu usuário ainda não sabe utilizar o Fiori, vamos fazer assim. Fizemos. Isso é totalmente fora do padrão. Então, assim, a gente não vê somente a qualidade. A gente trabalha end-to-end, tá? Nós temos aqui hoje também uma BU, como o Márcio falou, voltada para Data, onde a gente tem a parceria com a Databricks. Então, aqui dentro também está incluído a parte de automação. Nós temos clientes aqui que trabalham com a gente com a parte de automação voltada para SAP, de hiperautomação voltada para SAP. E temos aqui o nosso core business, que é a parte de QA. É a raiz da Prime, né? A Prime, o QA vai morrer. Na verdade, eu entendo que o QA, vou usar uma frase de um cliente nosso. O QA ele vai tomar anabolizante. A IA vai ser um anabolizante para ele. É isso. Mas não vai morrer. Alguém precisa testar a IA. A IA alucina. Então, não tem como você tirar ainda a força humana. Na verdade, a gente tem que preparar as pessoas. É isso. Então, a IA ela vai contribuir, ela vai acelerar o processo, mas o QA não morre, tá? Não tem como. Vamos lá. Hoje, a unidade de SAP está basicamente dividida em 4 frentes, tá? Quality Center, que foi por onde a gente começou. A gente teve uma ideia muito insana de trazer cultura de qualidade para o projeto SAP. Eu tenho certeza que quase 100% de vocês aqui não tem isso dentro de casa. Normalmente, quem testa o usuário, assina com sangue, qualquer coisa, a gente volta nele, bate nele, não é? Todo mundo balançando a cabeça, sobe para o MS e que o MS que se vire. É isso. Ninguém se preocupa com isso. Então, há 3 anos atrás, essa missão veio, eu falei, meu Deus, eu já era de SAP. Eu falei, tá, vamos lá, mas como é que eu vou construir uma solução aqui que faça sentido para o mundo SAP? Como o Christian citou, o diálogo é diferente, o dialeto é diferente. Você começa a falar uma série de termos ali que não faz parte do mundo tradicional. E a gente conseguiu fazer isso. Hoje a gente tem uma oferta sólida de QA, com muitos cases. Muitos, tanto a parte de gestão, automação, enfim, como dei o exemplo do Power Apps. Então, inevitavelmente, a gente cresceu. A SAP convidou a gente para crescer. Vocês precisam crescer. Vocês precisam dar um passo a mais. Então, hoje nós temos uma frente de SAP BTP, mas daqui a pouco o Igor vai estar aqui falando. Parte de projetos. Aqui é o tradicional de projetos SAP,
com mais alocação, com diferencial. E eu coloco o QA aqui dentro. Então, o consultor não vai fazer nada da cabeça dele. A gente perturba o consultor. Ele passa mal, bate cabeça, não, mas eu não quero. Não. Não, valida só esse cenário feliz aqui, esse caminho feliz. Não. Tem mais uns 10 cenários para você testar aqui, amigão. É isso. Então, a gente não faz o projeto tradicional. Nós somos chatos. O QA é chato. É o nosso papel. Então, a gente não faz projetos de forma tradicional. E temos a parte de SAP Service. Uma das nossas soluções, derivadas da parte que o Igor vai apresentar, a gente consegue trazer IA para a parte de sustentação. Então, a gente consegue criar agências ali, da parte de N1, N2, enfim. O Igor vai trazer mais um pouco ali para frente. A gente está com alguns desafios que os clientes estão trazendo para a gente, onde a gente já consegue ali substituir grande parte do N1. E agora a gente está trabalhando com alguns clientes, inclusive já desenvolvendo um especialista em N2, justamente para a gente mitigar essa dor do AMS. Todo mundo aqui sabe o caos que é, né? Enfim, por mais que sejam problemas já conhecidos, se repetem e são insuportáveis. Gera gargalo, projeto que não sobe, enfim. É o tradicional da SAP, tá? E para não me alongar, eu pedi para botar esse slide que algumas pessoas aqui já viram, eu já fiz pré-venda aqui com vocês. Aqui resume muito bem o início da nossa trajetória dentro de SAP. Hoje a gente tem aqui 6 bolinhas aqui, lá no início era uma só. Então, aí para eu não me alongar muito, de forma genérica, soluções customizadas. Porque, como eu falei, a gente entra no projeto e a gente ajuda de ponta a ponta. O Christian citou a questão do mapeamento da dor e a frase dele foi perfeita. Cada cliente tem uma dor. Não é igual. Não tem como eu chegar num cliente... não, eu tenho uma bala de prata, eu vou resolver, eu vou mapear seus processos aqui, apertar um play e acabou. Não existe isso. Cada cliente tem uma dor. Cada um tem um cenário de order to cash aqui. Se eu pegar a V01 de um cliente aqui, não é a mesma coisa dos outros clientes. Tudo muda, não tem jeito. Se mudar um campo, mudou. Não tem isso. Então, a gente tem apoiado os clientes nisso, na migração, nos projetos, para mapear os cenários, entender qual é a dor principal. E, a partir dali, a gente vai fazer um drill down. A gente já começa a pegar outros cenários, outros processos, e a gente traz a cultura de qualidade. Aquilo tem uma rastreabilidade. Quando você vai fazer outro projeto, você já tem aquilo mapeado. Você não vai sofrer a dor. Preciso, de novo, envolver a área fiscal, mapear todo o cenário de novo. Não vai acontecer. Isso está lá, está mapeado. Você reutiliza. Você só vai alimentando e atualizando aquilo conforme a sua empresa vai mudando. Mas o esqueleto você já tem. Então, é um trabalho que a Prime tem feito nos projetos de migração, de implantação de S4. E ECC também, ainda tem muito cliente ainda no ECC. Então, a gente tem trazido essa cultura e a gente foi evoluindo. A gente trouxe a nossa expertise de QA. Nós construímos uma solução de QA robusta hoje, que é reconhecida pela SAP. Se vocês ligarem para a SAP hoje e perguntarem, eu preciso de alguma empresa que me apoie nos testes, eles vão indicar Prime. Isso eu falo, sim, sem o menor pudor. É isso, eles vão indicar Prime, tá? A gente traz a parte de automação de testes, a gente trabalha ali... A gente costuma falar que nós somos agnósticos, né? Mas a gente já tem algumas soluções que a gente trabalha mais dentro da SAP, inclusive uma solução nossa. A parte BTP, que a gente agora, o Igor, daqui a pouco vai falar um pouco mais. Isso aqui é a parte de indicadores, isso aqui é essencial para os projetos. A gente tem um projeto que a gente está agora, tem mais de 70 KPIs que nós construímos. Então, não tem como um projeto escapar, perder prazo, não existe isso. Então, a gente entra e a gente consegue fazer toda a gestão de qualidade do projeto para garantir que o projeto ocorra de forma saudável, tá? E a parte aqui de soluções customizadas, como eu já havia falado, enfim, a estratégia de QA, onde a gente entra, entende toda a dor, a gente começa a levantar alguns pontos que o cliente não enxerga normalmente dentro do projeto. Então, a gente traz, mostra, a gente pode automatizar isso aqui, esse seu processo você pode melhorar dessa forma, a gente tem uma outra solução que a gente pode desenvolver para ajudar vocês aqui nesse ponto, pode colocar IA, enfim, algumas coisas que o Igor vai trazer também, algumas POCs que a gente está fazendo. Então, esse slide aqui, ele é um slide que dá muito orgulho para a gente, porque, como eu falei, era uma bolinha dessa aqui, e hoje a gente consegue atender de forma bem ampla os clientes que têm essa SAP, tá? Então, resumidamente é isso. Foi onde nós nascemos, com a parte de SAP,
E a nossa tendência agora é crescimento exponencial. Já tem sido, e a gente continua com a mesma pegada. Então, o que a gente fala nos projetos SAP é: qual é a sua dor? Independente, traga a sua dor. Não necessariamente uma dor de QA. Traga. A gente vai entender, a gente vai buscar uma solução. Se a gente, como o próprio Emadeus ali, que é um parceiro nosso oficial, a gente entra com o Emadeus, a gente desenvolve alguma coisa, a gente quer resolver a dor do cliente. A gente apoia o cliente nisso. Então, é isso. Agradeço vocês aqui pela presença. Vou chamar aqui o meu amigo Igor Graneiro, nosso diretor de inovação, dono da Graneiro. Isso é a galera que assistia Gugu, hein? Infelizmente não, pessoal. Infelizmente não. Valeu. Pessoal, boa noite, tá? Prazer, acho que a maioria que eu não conheço ainda. Eu sou novo de casa também. A Prime acabou de fazer uma movimentação no qual eu fui adquirido, então sempre estou começando a palestra assim, eu fui vendido. Então acabaram comprando a minha empresa, que era especialista de BTP. Pô, é um prazer estar aqui com vocês. Ó, eu sempre me colocam por último, porque todo mundo está com fome, então eu sempre acelero. Vai ser rápido, tá? Mas, de forma geral, a gente vai falar sobre inovação para SAP. Não tem como falar de inovação para SAP sem antes falar sobre BTP. Né? Eu não vou nem explicar BTP, porque é uma vergonha falar de BTP com Cris aqui na casa, né? Mas, enfim, deixa eu ver como é que passa aqui. Quando a gente começou, e aí quando eu falo de antes de Prime, né? A Prime adquiriu a Infinity, que era a minha empresa, agora, no começo do ano. Então sou bem prematuro ainda de casa, mas o que destacou a gente muito era a questão de criar soluções. A gente trabalhava com implementação de SAP, de S/4HANA, com parceria com outras consultorias também. A maioria do time já era certificado em BTP, então o serviço nosso sempre foi muito qualificado nessa questão. Mas a gente tinha dificuldade de se destacar. E a gente viu uma maturidade, e o Christopher foi um parceiro nosso na época da Infinity. Ele falou, cara, como se destacar, né? E aí foi a carência da gente utilizar ferramentas e atrelá-las da SAP Store. E a gente começou a desenvolver soluções atreladas a ela, e a primeira solução que nasceu foi uma necessidade que, quando eu trabalhava no Burger King, eu via muito problema do pessoal para fazer a aprovação de pedido de compra. No dia a dia, ninguém queria acessar o SAP GUI para poder fazer a aprovação. Isso já faz um tempo. E era dificultoso, um diretor, um coordenador de compras acessar o SAP para fazer uma aprovação. Imagino. Imagino. Então, a primeira necessidade foi essa, e aí eu comecei ali a entender que o movimento do mercado cada vez mais era a gente utilizar uma ferramenta única. E aí eu faço uma comparação com o Google, né? O Google ele veio para unificar os sites. Mas hoje, quantos aplicativos a gente tem no nosso celular? 50 aplicativos, a gente nem sabe mais o que é. A gente instalou uma vez lá um jogo que nunca usou e tá tudo bem. Tá lá, tá armazenado. Enquanto tem armazenamento, ele cabe. Mas com o avanço da inteligência artificial, a gente começou a entender que precisava de uma unificação desses aplicativos. E aí a gente começou a criar algumas soluções para poder, por que não atrelar esses aplicativos ao WhatsApp, né? Soluções, mas não um MEG, por exemplo, que é um banco digital para o WhatsApp, ou um professor de inglês para o WhatsApp, que estão tendo vários investimentos, milhões de dólares investidos nisso. Mas por que a gente não automatizar soluções enterprise? Foi aí que nasceu, então, o ChatSync. A gente criou essa solução, homologando a SAP em 7 meses. Inclusive, a gente foi chamado para poder fazer palestra para os parceiros ali da SAP, porque a gente virou um case relacionado a isso. Então, foi o momento que a gente começou a se destacar, começar a colocar soluções plugadas ao ecossistema SAP, e a partir disso que veio toda essa movimentação, essa aquisição, e eu estou fazendo essa apresentação para vocês aqui hoje. Aqui são alguns cenários, tá, que a gente pode fazer automação diretamente pelo WhatsApp. Então, o produto chamado ChatSync, então, que é essa solução que está atrelada à SAP Store, você consegue fazer a aprovação, acho que está um pouquinho ruim para vocês verem aqui, mas você recebe uma notificação. Então, imagina o seu coordenador de compras não está perto do computador, não vai fazer login em nenhum lugar, vai receber uma notificação no celular dele falando, olha, acabaram de mandar um pedido de compra aqui. Você consegue fazer a aprovação? E ele só vai falar sim, não, ou vai consultar e vai extrair a informação do SAP e vai estar mais detalhada para ele. Ele pode tomar decisão diretamente do WhatsApp, tá? Só para vocês terem uma noção, porque o WhatsApp são 170 milhões de usuários ativos. Então, desde o diretor da sua empresa até a operação tem o WhatsApp. Então, é um sistema onde você pode resolver muitos problemas e gargalos operacionais com uma mesma ferramenta. Tá? Uma objeção, obviamente, era, quando a gente começou a desenvolver isso,
a própria questão de conectividade. Igor, o WhatsApp serve para minha coordenação, mas para operacional não pode ser um Microsoft Teams? Então a gente começou a atrelar as mesmas ferramentas para o Microsoft Teams. Uma outra funcionalidade já plugada aqui, por exemplo, nesse cenário, é reset de usuário e senha. Consegue fazer o reset de forma automática. Você chama o chatbot vai validar se você tem a permissão para poder fazer aquele reset de usuário e senha, e isso é feito de forma automática utilizando, aqui nesse caso, LLM, né, para poder fazer a rastreabilidade do que você está precisando e efetivar isso do lado do SAP. Tá? Uma última funcionalidade também é muitos relatórios Zs, né? Então, num caso de uma implementação que a gente fez, o cliente ele tinha vários relatórios e aí a cada semana ele extraía o relatório, juntava com mais 4 relatórios e fazia uma apresentação. Saía do SAP, juntava com outras informações da empresa e fazia uma apresentação para o board. A gente fez uma automação de enviar isso daí tudo de forma automática pelo WhatsApp também, somente para o grupo de diretoria, né, as autorizações de diretoria, e dessa forma eles recebiam tudo pelo WhatsApp de forma mais prática. Problemas ali que a gente começou a enfrentar de objeção quando a gente começou a vender o ChatSync, principalmente questão de segurança, né? O WhatsApp muito popular, muitas questões de clonagem de número poderia ser uma objeção. Mas imagina que tendo 170 milhões de usuários ativos, a questão de segurança da informação da ferramenta em si ela é muito segura, mais segura do que qualquer outro sistema de mensagem ou rede social. Mas ainda assim, essas objeções de segurança da informação a gente corrigiu, principalmente criando uma solução web, onde você pode, primeiro, classificar as autorizações dentro dela. Então, eu posso fazer com que o número X ele tenha somente a permissão de reset de usuário e senha. O número Y, essa categoria, ele é um gerente de compras, ele pode fazer aprovação de pedido de compra. E além disso, nessa plataforma, além de toda a questão de dashboard, toda a questão de visibilidade de quem está aprovando, o que estão fazendo, você também consegue ir ramificando. Quero que esse cara use o Microsoft Teams, esse outro cara utilize o WhatsApp. Tá? Hoje, a gente tem essas duas integrações, mas, Igor, é possível fazer com o Slack? Eu vou apresentar para vocês depois. É possível. Independente da ferramenta de mensagem, a ideia aqui é a gente centralizar tudo em um único local para poder automatizar sistemas enterprise de vocês. Tá? Uma questão de segurança também, até mesmo para poder corrigir a segurança da informação, é questão de autenticação. Eu posso utilizar a autenticação de 2 fatores para poder validar se você não foi clonado, se você tem algum problema, se o seu número não foi roubado, alguma coisa do tipo, então é possível. Isso tudo eu consigo configurar naquela plataforma. Outro case, a gente implementou essa solução, está maravilhoso, agora todo mundo vai gostar, mas a diretoria não gostava, não queriam fazer essa autenticação. Então lá na plataforma você consegue também ramificar. Esse grupo vai precisar de autenticação de 2 fatores, os outros grupos não, tudo de forma automática. Tá? Um detalhe, não é possível, dentro da plataforma, não é possível você, por exemplo, estar com o seu número de telefone e pedir para outro usuário o reset de senha de outro usuário. Não é possível. Está atrelado a gente extrai a informação do seu sistema Enterprise, do seu SAP S/4HANA, e liga essa informação com o seu SAP, com o WhatsApp. Então, nossa solução ela é muito dinâmica nesse ponto, para não fazer com que o Viana, por exemplo, ele faça uma aprovação de pedido de compra que não está na alçada dele, estaria na minha. Então, a gente tem essa limitação de funcionalidades na própria ferramenta para poder garantir também a segurança. Tá? A gente implementou isso na Atem, que é a maior refinaria do norte do país, foi o primeiro case nosso assim, de sucesso, e a gente, na primeira semana, eles aprovaram mais de 3 mil pedidos de compra, a gente implementou outras funcionalidades nele também, é um case nosso que eles até se colocam à disposição, a gente foi no BTP Experience, a própria Nayara, que é a coordenadora, se disponibilizou para ir também, porque realmente a gente aumentou a eficiência deles no dia a dia utilizando essa ferramenta. Tá? E aqui o que é o futuro do ChatSync? Essa solução ela ainda está no início. A gente está fazendo outras parcerias, com até mesmo o Dexco, que está chamando a gente para poder fazer collabs e também adquirir o ChatSync como um todo, mas imagine que ele não entra como... o Joule não entra como uma solução que vai substituir o ChatSync. Pelo contrário, a gente imagina que cada vez mais as soluções enterprise, eu entendo que o gráfico está aqui um pouco ruim, mas imagina que você tem dentro da sua corporação N soluções enterprise. Todas elas com o tempo vai ter um copilot atreladas a ela. Hoje a nossa implementação ela é feita dentro do próprio SAP. Mas você tendo um Joule, a gente vai integrar com o seu Joule, vai integrar, por exemplo, com o Copilot da Salesforce e vai disponibilizar para você em todas aquelas plataformas. Tá? Então, isso é o dinamismo da gente avançar com a inteligência artificial, tanto a SAP quanto os outros fornecedores,
mas a centralização e organização desses copilots fica centralizado dentro do ChatSync. Tá? Então, isso é um exemplo muito claro. Eu coloquei aqui, inclusive, sobre a ITSM, né? Porque imagina só, um cenário. Você, dentro do Jira, você abre um chamado para poder fazer aprovação ali das suas férias. Quero tirar férias, vou abrir um chamado no Jira. Eu posso, de forma automática, receber esse trigger, mandar para o seu operador ali, para o seu funcionário que marcou aquela questão de férias, e a partir disso falar, olha, já estou olhando aqui, já vou fazer o agendamento das suas férias, vou ver se está disponível esse cronograma para você tirar suas férias. E depois eu volto, faço a integração com o meu SuccessFactors aqui no caso, e aí já, de forma automática, já faço o agendamento de férias para ele. Então, mais ou menos esse é o fluxo que nasceria num sistema ITSM, que é independente, não está atrelado ao SuccessFactors. Mas nem sempre a solução SAP está no meio. Né? Às vezes ela é o final, às vezes ela é o começo do processo. Então, a gente utiliza o ChatSync para poder fazer toda essa automação. Um desses cases que eu mencionei, inclusive, foi uma solução, uma POC, que a gente apresentou para a Natura. Tá? A Natura tinha um problema, tinha um volume muito grande ali de soluções, de chamados que eram abertos de N soluções, e a gente, basicamente, eles abriam ali, nesse caso ele está falando, olha, estou tendo um problema aqui na nota fiscal. Né? Isso não estou conseguindo fazer a liberação da nota fiscal, assim por diante. Só que a Natura não queria utilizar o WhatsApp no Microsoft Teams. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma plataforma web parecida com o ChatGPT. Então, é possível também você ter uma plataforma web específica para você, onde você consegue visualizar as informações do chamado que foi aberto no Jira e já resolver a questão desse chamado. Então, aí entraria o que o Vitor estava mencionando de chamada N1, N2. Então, se o seu caminhão está parado, a gente já pode pegar essa solução, já de forma automática, acionar o AI Agents aqui para poder levar e tentar resolver esse problema do lado do seu SAP. Tá? Então, uma solução que a gente desenvolveu para a Natura e a gente apresentou para eles a nível de POC também. E aqui é um cenário muito claro da gente poder fazer, nesse caso, a aprovação de pedido utilizando essa ferramenta, mas é independente. O front-end é independente. A centralização dos copilots, a automação, é o poder da ferramenta do ChatSync. Tá? E também, para não me prolongar muito, obviamente, aqui são algumas iniciativas que a gente está tendo dentro dos nossos clientes. A gente está trabalhando muito forte para poder escalar essa inovação do mercado SAP. O primeiro tópico aqui é uma coisa que a gente divide, inclusive, com o Cris. A gente já tem alguns clientes para poder fazer a implementação do Joule. A gente entende que esse é o futuro da SAP. Estava testando, inclusive, o Joule. Ele consegue fazer automações diversas do lado do S4HANA. Na própria versão do S4HANA Public Edition, vocês conseguem testar. Tá? E é muito interessante. Consegue efetivar e aumentar até em 80%, por exemplo, a eficiência dos colaboradores. Então, é uma solução que a gente está trabalhando muito para poder implementar. Já tem alguns parceiros, inclusive a própria Dexco, que é um parceiro nosso, está evoluindo nesse sentido, e outros parceiros também, a própria Atem, que quer implementar. A gente já tem um SKU disponível para a gente vai trabalhar. Então, é uma oportunidade também para vocês, para a gente poder fazer essa implementação. O ChatSync integrado com o Salesforce é uma outra ferramenta que a gente vai estar desenvolvendo nas próximas semanas. Esse ponto é muito interessante. A questão do QA para o Integration Suite. Um cliente nosso, ele tinha mais de 3 milhões de requisições por dia, tá? Por dia. E se você não trabalha muito bem a arquitetura da forma que é desenvolvida a sua integração, uma hora ela vai dar cache. Vai dar um overflow nela, ela não vai conseguir mais fazer a integração. E a nossa ideia aqui, a gente está desenvolvendo isso daqui internamente, que é ver a viabilidade daquela integração sua, o fluxo que ela foi desenvolvido e o que eu posso mudar nela para aumentar a eficiência. Então, é um QA para integração dentro do próprio BTP, onde eu atrelo isso e eu sugiro para ele, olha, você está faltando isso, você precisa colocar um Elasticsearch aqui, por exemplo, são coisas mais técnicas, mas para poder melhorar a eficiência da sua integração. Tá? A gente está trabalhando nisso. Um outro produto que está muito maduro aqui internamente, onde a gente está desenvolvendo, é o Document Analysis. Tá? A gente tinha 2 cenários muito claros. Um dos nossos clientes, a Azul, tinha mais de 250 e-mails por dia para poder fazer uma cotação de envio de mercadoria externo. E eles faziam isso manualmente, era documento a documento, eles analisavam e-mail por e-mail, e a gente desenvolveu uma ferramenta para eles, que a gente extrai as informações do documento de forma automática e envia essa cotação também de forma automática. Essa mesma solução a gente utilizou para uma empresa de comércio exterior, a Axim, onde a gente conseguia extrair as informações do documento, e eles faziam isso de forma manual, essa extração, colocavam no Excel, coluna a coluna, e a gente agora faz a extração de forma automática, converte isso para um CSV JSON, essa invoice, para poder subir no seu SAP S4HANA, por exemplo.
Tá? É outra solução que já está mais madura, a gente já está desenvolvendo isso há um tempo para eles, tá? Então a gente já fez entrega, já entregou o valor, e a gente também está avançando com essa parte. A Petrobras chamou a gente para poder fazer uma integração com RFID, com SAP, tá? Para poder automatizar o processo do EWM. Não vou entrar muito nesse critério aqui, porque é uma solução que a gente está ainda em desenvolvimento com eles, mas isso prova também nossa capacidade para poder fazer integração com o Integration Suite ali dentro do BTP, para poder também aumentar a eficiência, tá? Quem que falou? Isso foi um ponto legal, acho que mencionaram aqui de criar uma startup, e eu até ri para o Vitor, eu falei, não precisa nem criar startup, pode chamar Prime então, porque parece que eu tinha conversado com vocês antes. A gente está desenvolvendo internamente, qual que era a grande questão? Z em Extensibility, exato. A maioria dos Zs de vocês, sim, são coisas complicadas ali, mas 20 a 30% são relatórios, tá? Vocês têm muito relatório dentro do ambiente de vocês. São relatórios simples. São relatórios que vocês vão juntando 20 tabelas, sai um relatório. E se a gente está criando internamente a viabilidade primeiro. Como que a gente começou isso? Mapeando o que é Z. Então a gente desenvolveu uma solução para mapear o que é Z primeiro e depois ir escolhendo dentro dos Zs o que a gente consegue de forma simples levar para o BTP. Porque não é tudo, obviamente, que a gente vai conseguir levar para o BTP. Às vezes tem que ser uma coisa muito mais específica, até coisa dentro do standard não é objetivo. Mas a ideia é a gente pegar o que tem de relatório ALV, que a gente chama, ALV free, isso tudo dá para ir de forma fácil para o BTP. A gente faz uma conversão, inclusive aqui já entra o QA também para poder validar se o que era Z fazia sentido para converter para o BTP. Então isso tudo a gente está trabalhando, a gente está procurando parceiro, procurando collab para poder fazer isso. São iniciativas que a gente conversando na Prime, a gente começou a entender que é uma necessidade e a gente quer evoluir nessas iniciativas também, tá? Para não prolongar, eu prometi que não ia. São mais 2. SAP PI para o CPI. A gente também tem uma parceria com um alemão chamado Daniel, uma ferramenta chamada FIGAF, tá? Onde você consegue fazer a migração do PI para o CPI também de forma automática. Existem soluções da SAP, mas a dele a gente pode depois entrar num critério que pode ter mais cenários para poder fazer a migração. E, por último, uma solução que a gente está fazendo também internamente, com um parceiro nosso, que é sobre reforma tributária. Tá? A gente está vendo como pode aumentar a eficiência dessa transição de reforma tributária que vai afetar todo mundo, basicamente. Pessoal, tomei meu tempo? Tomei meu tempo. Eu só queria dar os meus últimos minutos pro Rafa, e aí a gente encerra e está todo mundo liberado para poder comer. Antes de passar o microfone, alguém tem alguma dúvida? Eu vou estar aqui, mas vocês podem perguntar se for uma dúvida genérica. Manda ver. Nada? Então vou chamar o Rafa aqui, mas vocês podem me puxar. Isso. Não, acho que é você mesmo. Isso. Pessoal do Mais, muito obrigado. Vou estar aqui e a gente vai conversando. Eu tinha perguntado se dá para espetar aí, rapidinho. Pessoal, boa noite. Preciso botar minha digital para abrir aí, mas vou me apresentar aqui rapidinho. Bom, sou Rafael Fabrino, sou CEO da Way Amadeus, que eu tenho muito orgulho de estar aqui na apresentação institucional da Prime, né? Foi uma parceria que vem sendo construída com o Everton desde o começo, com o Márcio, Alex, Vitor e time, né? Por que a parceria, né? Porque a gente sabe que existem locais no campo de futebol que a gente é bom. E existem locais no campo de futebol que a gente precisa de um cara bom. Então, a gente começou a construir essa parceria justamente porque... Peraí, rapidinho. A gente é muito bom no local do campo e a Prime é completamente complementar, né, a gente. Quem somos nós, né? Somos uma empresa de consultoria, utilizamos tecnologia, né, para avaliar a eficiência de negócios, oportunidades de melhoria, e a gente hoje utiliza uma solução chamada QPR, né, uma solução finlandesa, uma suíte BPMN, que tem um módulo de Process Mining,
que a gente utiliza muito hoje para avaliar exatamente aonde estão os problemas num processo, né? Quais são os gargalos desse processo, aonde estão as ineficiências desse processo. A SAP tem hoje uma ferramenta fantástica também, que é o Signavio, e a gente concorre com ela, né, de pau a pau, e a gente conversa com todas as aplicações aí globais, e hoje o nosso principal acelerador é esse. Ao invés da gente entrar da maneira raiz, avaliando o processo, desenhando o processo na mão, a gente puxa os dados, lê esses dados, traz para uma modelagem na plataforma e através das inteligências artificiais a gente enxerga e avalia onde estão as ineficiências, aonde estão os gargalos e como é que está o nível de automação desse processo. Então hoje, né, aqui na tela está ruim, mas um processo que eu já fiz várias vezes, que demorava 2, 3 meses para você mapear um processo, hoje a gente leva 2, 3 semanas. Né? Então, hoje a gente tem uma maneira muito rápida de mapear as ineficiências. E por que da parceria? Né? Eu costumo dizer que a gente é um Ronaldinho Gaúcho. A gente consegue fazer gol bom quando o gol fala de negócios. A Oi Amadeus, ela utiliza a tecnologia para falar de negócios. Mas muitas das soluções que trabalham a ineficiência, elas estão em tecnologia. A gente precisa de um parceiro de tecnologia. E a Prime veio complementar esse time e a gente veio complementar o time Prime. Então, a gente está jogando, utilizando um pouco de arrogância, como o Ronaldinho Gaúcho, step back, passando a bola para quem é bom de fazer gol, que é a Prime. Então, o Romário, exatamente, o Romário e Bebeto. Então, muitas vezes a gente lê, né, as ineficiências, a gente consegue fazer um mapa das ineficiências e traçar as nossas teses de eficiência, e a Prime entra para resolver essas ineficiências com automações, com o que eles são bons. Então a gente utiliza essa plataforma que é o QPR Process Analyzer, ela conversa com diversas plataformas, então processos como Order to Cash, que nascem no Salesforce, terminam no SAP, não tem nenhum problema, a gente tem várias aplicações aqui dentro, muita agilidade. Como é que passa para frente aqui? Rapidinho, tá? Então é esse aí, então. Bom, como é que a gente utiliza essa plataforma hoje? De diversas formas, né? Diferente dos nossos concorrentes, a gente tem um acelerador, né? Muitas vezes, quando os nossos concorrentes, algumas empresas vendem esse tipo de plataforma, eles focam muito na licença. A gente foca no serviço. Então, a gente vem embutindo e, quando é possível, pilotando essa plataforma junto com vocês, para que a gente consiga acelerar a leitura de como é que esses processos estão, né, qualquer performance desses processos, e conseguindo ler, né, possibilidade de transformação, aonde está e aonde não está a excelência operacional, e uma plataforma dessa serve muito para monitoramento também. Então, a partir do momento que eu li uma ineficiência, li um gargalo, trouxe para o Romário, para o Bebeto, trabalharem aqui a questão de eficiência, a gente começa a monitorar se as nossas teses de eficiência estão fazendo efeito. Então, quando eu trago para Prime e falar, Ronaldo, R9, como é que eu resolvo isso aqui? Ele fala assim, cara, vamos botar um robô aqui que vai melhorar 25% do seu SLA. A gente consegue monitorar se isso está sendo entregue. E a gente tem certeza que a gente está entregando o que a gente prometeu. Então, uma plataforma de Process Mining, ela serve para acelerar a nossa leitura de ineficiência e, eventualmente, para conhecer o meu processo que eu não conheço. Cara, eu sei que meu processo ocorre dessa forma, mas eu não sei como é que ele está aí dentro. Cara, faz o seguinte, se o seu ambiente for favorável,
deixa a gente plugar essa plataforma e muitas vezes não precisa nem plugar. Exporta um CSV para a gente de um período X, a gente carrega o modelo aqui dentro e a gente mostra como o seu processo está sendo feito. É o processo perfeito? Não sei. A gente vai responder essa pergunta junto, mas eu te mostro como o seu processo está sendo feito, né? Então, eu acelero o seu conhecimento. A partir do momento que eu acelero o seu conhecimento, a gente começa a trabalhar as ineficiências. Quando as ineficiências são trabalhadas, a gente começa a monitorar se isso está sendo performado da maneira com que foi desenhado. E processo a processo. Quando eu digo que existe um ambiente, o Igor usou um exemplo excelente. A gente nem tinha parceria com a Prime ainda, isso foi muito tempo atrás. A gente falou com a Axim também. E um dos entraves da Axim foi dados. Eles não tinham dados, né? O processo acontecia, só que as aplicações com que eles trabalhavam não geravam os dados necessários. E isso inviabilizou um trabalho de Process Mining. Quando a Prime faz esse tipo de trabalho que o Igor acabou de falar, ele começa a cuspir dado. E a partir do momento que ele cospe um dado, eu consigo entrar com a aplicação. Então, o trabalho de Process Mining, ele é feito de maneira melhoria contínua, né? Eu tenho os dados? Muitas vezes eu tenho. Dentro de um SAP, total. Dentro do Salesforce, total. Mas tem aplicações que são tailor-made, que são da própria empresa. Essas aplicações geram dados ou não? Não sei, vamos investigar. Então, quando é uma aplicação que a gente não conhece, a primeira parte do processo é a investigação. Deixa eu ver se os seus dados são positivos para carregar na nossa aplicação. Na nossa ou em qualquer uma, né? A partir do momento que a gente julga como positivo, vamos carregar aqui dentro. Rafael, eu tenho um processo que ele sai de uma aplicação, um order to cash normal. Sai do Salesforce, eu trago isso para um Excel, trabalho minha base e carrego dentro do SAP. Funciona? Funciona. A gente consegue botar as garras do povo no Salesforce, lendo todo o processo de order, botar as garras do povo no Excel, lendo o que está sendo feito no Excel e plugar nossas garras também no SAP para ver como é que está a performance dentro do SAP. Então, até num processo semi-automatizado, a plataforma entrega muito valor. E aí a gente começa a nos questionar e a questionar vocês. Esse dado que está sendo feito de maneira manual, ele é importante? Cara, é muito importante. Então vamos digitalizar. Prime, vamos digitalizar essa parte? Porque esse dado é muito importante. Então a gente tem um bordão, né, um slogan que é: a gente não é só transformação digital, a gente é estrategicamente digital, porque nem tudo precisa ser digitalizado, né? Mas tem informações que precisam estar num nível profundo para que a gente consiga fazer esse tipo de leitura. Então, para não me prolongar aqui, né, a gente utiliza essa plataforma como um acelerador e essa parceria vem trabalhando o processo end-to-end, desde o discovery de uma maneira muito rápida e segura, porque são dados de vocês, né? São dados onde a gente nem bota a mão. Eventualmente é uma exportação que você manda para mim ou eu plugo no seu lake, da maneira com que for mais pertinente. A gente lê as ineficiências através das nossas inteligências artificiais e os trabalhos vão saindo, né, por osmose aí nas nossas teses de eficiência junto com a Prime. Então, acho que queria mostrar um pouquinho para vocês esse trabalho. Eu agradeço a Prime aí por abrir esse espaço para a gente aqui. E, pessoal, aqui é só chamar que a gente faz um trabalho, a gente faz uma demonstração, porque é bem poderoso mesmo. Beleza? Bom jantar a todos. Prazer falar com vocês.